Bom, boa noite, pessoal, boa noite, alunas do quinto B de Pedagogia, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de desejar, né, uma boa quarentena para todas vocês e muita força aí para a gente superar esse momento difícil que o país está vivendo, tentando fazer aquilo que é possível, né, sem comprometer vidas humanas, como eu coloquei naquele vídeo de apresentação da sala virtual, ok? É por isso que a gente está nessa forma de comunicação à distância, né, bem à distância, para que ninguém corra nenhum risco. Isso coloca muitos desafios para os alunos, né, com certeza, os professores estão olhando esse lado dos alunos, mas também para os professores, estão também se desdobrando, assim como os alunos e fora da universidade, né, em todos os lugares, com certeza, os brasileiros e a humanidade como um todo está se desdobrando, né? Então, as dificuldades que nós estamos tendo não são só nossas, todo mundo está tendo, então pode ter certeza que a gente tem essa compreensão, né, enquanto professor, e a gente conta com a compreensão de vocês enquanto alunos e alunas também, né? A gente está se desdobrando para dar o nosso melhor, como eu falei também naquele vídeo, para oferecer uma educação de qualidade para vocês, tudo bem? Então é isso que a gente tem para falar. Eu gostaria de dizer para vocês, né, o que eu pedi para vocês fazerem no EVA. Então, agora, estou sabendo que não é todo mundo que tem acesso ao EVA. Assim que vocês tiverem acesso ao EVA, é muito interessante que vocês façam o curso do Comitê de Ética, que o EVA disponibiliza para todos os alunos e professores do EVA. Esse curso é muito bom. Eu estava no Comitê de Ética quando ele foi montado, participei de algumas coisas, não muitas, mas eu vi o resultado. E minha, a minha aula sobre o CEP seria muito em cima desse material, desse curso que está disponível no EVA. Eu nem sabia, descobrir por conta dessas questões que a gente está passando agora, né? Bom, o que mais que eu tenho para falar? Eu gostaria de apresentar para quem entrou, teve dificuldade no EVA, quem não teve dificuldade, o que a gente, como é a nossa sala, tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem aqui a sala de entrada, olha, de metodologia científica tecnológica 3. Aqui no lado esquerdo, desculpa, perdão, gente, eu estou comendo bola, depois preciso editar isso daqui. Desculpa, Paulo. Eu vou compartilhar a minha tela, daí vocês conseguem ver. Tá aqui, faltou isso. Pronto, olha que legal esse programa, né? Eu gostaria de, deixa eu ver se eu consigo aqui, é, explicar como é que é o a sala do EVA, né? Então, eu estava falando que lá na coluna esquerda tem todos os cursos que vocês vão estar inscritos na sala do EVA, ok? Inclusive essa metodologia científica e tecnológica 3. E essa é o título da nossa página aqui, não sei se vocês estão enxergando o cursor, né, o título no canto superior, no teto da tela, né? E você vem rodando, tem apresentação, seja bem-vinda, o vídeo de apresentação da disciplina que eu fiz, que eu mandei por WhatsApp para vocês, a identificação do curso, né? Curso de pedagogia, a disciplina, o professor, eu acrescentei aqui o meu e-mail, né? Eu acho que a nossa comunicação, mais do que por WhatsApp, vai ser melhor por e-mail, né? Meu e-mail é andré.silva@unital.com.br. Como a gente vai trabalhar com bastante arquivo, né, do projeto, do TG, eu prefiro que seja pelo e-mail, porque o arquivo acessado pelo celular fica ruim, ok? Aí vem a apresentação da disciplina, para quem só está ouvindo o áudio, né? Tem a ementa, os objetivos e a bibliografia básica, um aviso importante para os alunos do EVA aqui, muito importante que todos confiram, se necessário atualize seus dados. Na sequência vem o que eu acrescentei, que é o chat, né? Eu coloquei 2 salas de chat, mas provavelmente a gente vai fazer uma sessão de aula só para o quinto B e para o quinto A, tá bem? Eu estou aguardando o retorno da chefe do departamento, porque aqui no espaço EVA,
os alunos do quinto A e quinto B estão numa sala só. Então, a gente poupa tempo. Eu e a professora Cássia faríamos uma aula, né, remota para as alunas do quinto A e quinto B juntos, e a Cássia, depois ou antes de mim, faria a sua aula para as alunas do quinto A e do quinto B juntas. Eu gostaria também de consultar vocês sobre isso, e vocês poderiam se organizar, e depois a Jaine passa para mim, né, se vocês concordam com isso ou não, tá bom? Depois eu tenho o chat do quinto A na sequência, o fórum de discussão, documentos da disciplina, e aí vem os módulos da nossa disciplina. Eu abri aqui a aula 4, que seria da semana passada, né, a aula sobre o comitê de ética, que quem puder fazer, eu gostaria que fizesse. Então, tá assim a instrução. Ao acessar a página do comitê de ética, você vai participar da aula. Trabalho de conclusão de curso na pedagogia, retomada e revisão dos elementos, CEP e Plataforma Brasil, né? Esse é o título da aula que está lá no plano de ensino, que eu recebi da matriz curricular. O conteúdo, a obrigatoriedade e importância da revisão do projeto de pesquisa, no caso de pesquisas que envolvam seres humanos. Curso EAD, disponibilizado pela Universidade de Taubaté na plataforma EVA, tudo bem? Aqui, como material de apoio, eu vou subir, eu estou vendo que eu não subi agora porque eu esqueci, mas eu vou subir um checklist da metodologia do projeto de pesquisa, vou falar disso, o que precisa ter, e uma tarefa. Então, toda aula, gente, vai ser assim, tá bom? Eu vou passar para vocês uma aula, desculpa, toda a aula vai ser assim, eu vou passar para vocês os objetivos da aula, né, o tema da aula, os objetivos, o que o aluno precisa fazer sobre aquele tema, aqueles objetivos, uma tarefa para ele desenvolver e depois tem a minha devolutiva, tá bom? Então eu entro no começo e no final do processo, vocês no processo de aprendizagem entram nas duas tarefas do meio. Isso é o que eu estruturei para as disciplinas teóricas que eu dou aula. Para metodologia talvez a gente não funcione assim, mas a ideia é que a gente possa funcionar assim. A metodologia já tem essa característica da proatividade, da iniciativa do aluno, da aluna, na busca do conhecimento, né? Então, vocês têm que fazer o projeto, é uma atividade bem prática, então, eu acho que não vai ser, não vai mudar muita coisa, né, na nossa disciplina, nessa perspectiva de que vocês vão continuar fazendo o trabalho de vocês, que é o pré-projeto de pesquisa, né? Talvez agora, quem sabe, com mais tempo para pensar sobre o projeto de pesquisa, tomara, não é mesmo? Então, essa é a primeira aula, né, que a gente colocou, e tem aqui a entrega da atividade, né, escreva uma reflexão sobre a importância do comitê de ética, diretamente no campo aberto para essa finalidade, e envie o certificado de participação do curso do EVA. Eu coloquei aqui se houver, porque eu não tenho certeza se tem certificado desse curso. Se não tiver, não tem problema, tá bom? O objetivo aí é que principalmente aqueles que têm que fazer o projeto e aprovar no comitê de ética, que possa fazer esse curso, né? É um aprendizado, ok? Depois, a aula 5, que é a aula dessa semana, o suporte teórico metodológico, né? Pesquisa bibliográfica, de como fazer a pesquisa, né? Que eu chamei de truques e dicas para fazer levantamento bibliográfico na internet. Essa aula, esse slide, eu não sei se todo mundo acessou, se todo mundo teve acesso, e por favor, quem acessar um PDF com os slides, compartilhe com as colegas no WhatsApp, por favor, tudo bem? Eu vou montar uma aula, tá ok? Especial sobre esses slides, porque o Zoom, ele tem uma limitação de 40 minutos, então talvez não dê para, com certeza não vai dar para falar tudo desse slide já nesse momento que a gente está falando aqui já bem quase 15 minutos, né? Então tem pouco tempo para fazer. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar das dicas do projeto de pesquisa, né? Do checklist do projeto de pesquisa para o comitê de ética. A dica interessante, né, no projeto, ele tem que ter toda a estrutura de um projeto, aqueles elementos do projeto que vocês já aprenderam, né, o resumo, a introdução, o problema, a hipótese, os objetivos, a justificativa, enfim, a metodologia, a revisão teórica, a metodologia, né, mas o projeto para o comitê de ética, né, o que mais interessa para o comitê de ética é a parte da metodologia, né? Geralmente, os pareceristas do comitê de ética vão
olhar e ler com muita atenção os elementos que compõem a parte de metodologia da pesquisa, de métodos e técnicas da pesquisa dentro do projeto, né? E o que precisa ter nesse item que vai ser avaliado pelo parecerista lá do comitê de ética, né? Ele não faz da cabeça dele, esse parecerista não faz a avaliação da cabeça dele, ele segue diretrizes estipuladas por um regulamento, né? Uma norma regulamentar do CONEP, que é o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, ligado ao Ministério da Saúde, né? Que é a área que tem mais problemas com ética em pesquisa em seres humanos. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho aqui rapidinho, se melhora. Esqueci de preparar um ambiente antes de começar a aula. Isso, melhor, né? Estava estourando a luz aqui atrás de mim, eu acho que ficou melhor. Bom, então, eles têm critério para fazer a avaliação desse projeto. Então, na metodologia, primeiro, você tem que mostrar, né, como você vai abordar os sujeitos da sua pesquisa. Isso tem que estar descrito na metodologia, né? Eu vou entrar em contato, primeiro, critério de seleção, né? Quais os critérios que você estabeleceu para selecionar a sua amostra, né, os sujeitos da sua pesquisa, no caso, pesquisa qualitativa, a gente não usa amostragem, né? E como você acessa, como você faz o contato com essas pessoas, né? Os critérios de seleção, por exemplo, idade, sexo, local de moradia, tempo de trabalho no local de serviço, na escola, por exemplo. Você tem que definir alguns critérios para fazer um recorte. Você não vai entrevistar qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer professor, qualquer aluno, né? Você tem que mostrar critérios de seleção que incluem sujeitos para a sua pesquisa e que também exclui os sujeitos da sua pesquisa. Tem uma senhora, uma professora de 80 anos na escola, mas ela não está dentro dos critérios definidos pela pesquisa, que é professores de 30 a 60 anos. Então, você não vai poder entrevistar essa professora de 80 anos. Estou exagerando aqui um pouco, mas para dar um exemplo. Então, isso é o primeiro elemento que tem que ter, o critério de seleção dos sujeitos que vão participar da sua pesquisa. Lembrem-se que o comitê está preocupado com a ética com relação aos seres humanos, né, que vão participar da sua futura pesquisa. Então, você tem que deixar muito claro como é que você faz essa abordagem, essa seleção, essa inclusão dos sujeitos da sua pesquisa, né, dos participantes da sua pesquisa, né, porque sujeito pode ter um outro sentido de sujeitar. Aliás, não usem essa palavra no projeto de vocês, sujeito de pesquisa, essa expressão, tudo bem? Porque isso não é conveniente, né, dessa perspectiva, exatamente porque supõe que as pessoas vão ser sujeitas. Qual que é o outro item importante na metodologia do projeto de pesquisa? Como é que você vai, então, abordar, né? Como eu falei, essas pessoas. Tá lá, você fez o critério, tá a fulana, Maria, é uma professora que faz parte do universo da minha pesquisa, está dentro dos critérios que eu defini de professores que eu preciso entrevistar para minha pesquisa. Então, como é que você chega na Maria? Maria, participa aqui da minha pesquisa, você é obrigado a participar. Olha, eu falei com a diretora e ela mandou você participar da pesquisa. A gente não pode chegar desse jeito, abordar a pessoa que vai participar da pesquisa desse jeito. Então, tem regras, tem critérios para abordar uma pessoa, você tem que falar quais são esses critérios. A primeira regra é a participação na pesquisa que você planejou não pode colocar em risco a integridade moral e física e econômica da pessoa, tá certo? Se é uma pesquisa que você quer avaliar, por exemplo, avaliação, a opinião dos professores sobre os diretores de escola, sobre os gestores da escola do ensino fundamental, é importante que você não aborde esses professores no ambiente escolar, né, onde ele possa, dependendo do resultado da pesquisa, sofrer retaliações por parte do diretor. Então, é isso que o comitê de ética vai avaliar. Não sei se vocês estão compreendendo, né? Vamos supor, você pode fazer uma pesquisa dessa, né, que envolva a opinião de professores sobre a chefia imediata, sobre os gestores da escola. Então, você diz no seu projeto, olha, eu vou ligar para esses professores, eu vou entrar em contato com eles através de uma reunião geral e deixar o meu telefone à disposição para que quem
quiser participar da pesquisa, me ligue fora do horário de trabalho. Eu vou abordar esses professores fora do ambiente de trabalho, fora do horário de trabalho, né? Então, isso tem que estar definido no seu projeto. O parecerista do comitê de ética vai querer saber se você não vai colocar em risco, né, psicológico, de assédio moral, a pessoa por estar fazendo parte da sua pesquisa. Tudo bem? Um outro critério importante, né, exatamente se você não vai constranger a pessoa com as perguntas que você vai fazer. Então, você tem que anexar o questionário ou as questões norteadoras da entrevista que você vai fazer, o instrumento de coleta de dados. Né? O que você vai perguntar para você, para esse professor, se isso não pode constrangê-lo ou não, por que isso é importante, perguntar ou não. Isso, com certeza, esse instrumento de coleta de dados, com certeza, o seu orientador, a sua orientadora pode ajudar você, mas isso é um item que você tem que apresentar no seu projeto de pesquisa para o comitê de ética. Né? E outro item importante, você tem que dizer, escrever no comitê de ética, desculpa, no projeto, na metodologia, quais os riscos que essas pessoas estão correndo por fazer parte da sua pesquisa. Né? Eu vou participar de uma pesquisa como entrevistado, né? Quais os riscos que eu corro por participar dessa pesquisa? Geralmente, na nossa área, na área de ciências humanas, ciências sociais, a gente sempre coloca risco mínimo, porque tem uma graduação de risco mínimo, médio e máximo. Né? Risco mínimo é risco psicológico, né? Que pode envolver essa questão do assédio moral entre os colegas de trabalho, entre os integrantes de uma instituição, pode envolver questão emocional, psicológica, né? Você vai fazer uma pergunta que vai remeter a pessoa a uma situação que ela passou, que é muito desagradável, aquilo pode desencadear um efeito de bola de neve, né, que a pessoa entra em depressão, principalmente no caso hoje muito comum de pesquisas, né, em saúde mental, se a gente for entrevistar professores, profissionais, tem que tomar cuidado com o que vai perguntar. Então, por isso que é importante você apresentar para o comitê de ética que pergunta você vai fazer e quais os riscos que a pessoa corre. Né? E outra coisa importante, você falou quais os riscos, você tem que dizer quais as medidas que você está tomando no projeto de pesquisa, para fazer a pesquisa, para minimizar esses riscos. Né? Então, uma coisa muito comum na nossa área é você deixa livre a pessoa para responder a pergunta. A pessoa não é obrigada, você tem que escrever isso no seu projeto, que a pessoa não é obrigada a responder as perguntas que você faz. Se ela não quiser responder, ela pode ter o direito de não responder, ok? E depois, né, o outro elemento que tem que estar na metodologia do projeto de pesquisa é que você vai fazer um esclarecimento sobre a pesquisa. Então, sobre a natureza da pesquisa, o objetivo da pesquisa, a forma como o sujeito vai participar, desculpa, o indivíduo, o participante, né, vai se envolver com a sua pesquisa. Eu falo que não pode falar sujeito e toda hora eu estou falando. Cacuete, quando eu estudei, a gente falava essa palavra. Então, aquilo que esclarecer o sujeito, né, dos objetivos, como ele vai participar, dos riscos que ele corre por estar participando da sua pesquisa, o que você vai fazer para minimizar, o que você vai fazer se acaso ele sofrer algum dano, né, de algum tipo, como vai ser reparado. Isso geralmente é para caso de pesquisas que envolvem mesmo manipulação de remédio, de pessoas, né, de questão da saúde, e que a pessoa está participando conscientemente de livre vontade da pesquisa. Então, você apresenta para os seus participantes, para os indivíduos que vão participar da sua pesquisa, um termo de consentimento livre e esclarecido, né, onde tem tudo isso que eu falei, que na verdade pode ser um resumo dessa parte da metodologia da sua pesquisa, que você tem que dizer todos esses itens que eu fui falando, que o comitê de ética vai avaliar, tá bom? E tem um modelo lá na página do Comitê de Ética da Unital, como você faz. O projeto de pesquisa para o Comitê de Ética, né, ele precisa ter isso, e isso pode estar contido no seu projeto de pesquisa final, não tem por que você tirar isso depois, né, para aprovação, por exemplo, numa seleção de bolsa de iniciação, talvez não precisasse ter esse nível de detalhe que o comitê de ética exige. Mas já que você fez, você pode até deixar, né? A informação a mais não é ruim,
ok? Então, essa é a estrutura do projeto de pesquisa, da metodologia do projeto de pesquisa para o Comitê de Ética, fora os outros itens, né, que é importante também, a forma de coleta de dados, né, os instrumentos que eu já comentei que tem que ter, e a forma de análise de dados, como que você vai analisar os dados que você colheu, que é item básico do projeto de pesquisa, que é a metodologia da pesquisa. A gente vai voltar a falar também com mais propriedade sobre isso. Eu adiantei um pouco essa aula do Comitê de Ética, porque a preocupação é com o prazo, né, que a gente tinha para quem iria fazer pesquisa de campo, né? A gente tinha que estar dando entrada agora, na reunião de abril, né? Mas, enfim, o mundo gira, né? Deu toda essa volta, agora talvez não faça mais sentido, né? Ter essa pressa, porque talvez demore um pouco, que não demore muito, né? Estou batendo na madeira aqui para que essa situação passe logo e todos nós possamos nos reunir, nos ver de novo, né? Já estou com muita saudade dos meus alunos. Tudo bem, gente? Essa é a questão do comitê de ética. Eu acho que ficou claro, né? Vocês podem colocar as dúvidas de vocês aqui no chat. No rodapé da tela tem um, um íconezinho que é chat aqui, você consegue acessar, né, esse ícone e abre uma janela aí para você com as conversas. Então, eu vou digitar aqui, olá, né, alguma dúvida? Você que está assistindo esse vídeo gravado ou ouvindo o áudio que foi enviado pelo WhatsApp, também pode mandar suas dúvidas pelo fórum do EVA, pelo chat, no dia da próxima aula, ou até mesmo por e-mail, ok? Então, com relação a essa aula, é isso, né? E eu preciso falar também da sistemática, como a gente vai fazer com os projetos, né, em duplo ou individual. Aproveitar que a gente tem um tempinho, deixa eu ver quanto tempo a gente tem, eu acho que tem mais uns 10 minutos, eu preciso da devolutiva do material que vocês me entregaram, mas se possível, né, vocês entreguem, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso até o final de semana, porque é muito trabalho, né, vocês estão tendo bastante trabalho, a gente tem ouvido, né, essa solicitação, essa observação que vocês têm feito para os coordenadores, mas os professores também estão se desdobrando, trabalhando triplo, então todo mundo está nessa loucura de novidade, né, nós nunca passamos por isso, e eu tive que parar toda a minha programação que eu tinha planejado para corrigir, para adiantar as aulas, preparar a aula, aprender a usar essas tecnologias, né? Mas a gente vai tirar lições boas disso. E se fosse possível enviar para o e-mail, para o EVA, de preferência para o EVA, eu conseguiria me organizar melhor para fazer a correção do problema e da hipótese que vocês escreveram. Na medida do possível, eu vou tentar corrigir aquilo que eu tenho já, tá bom? Talvez hoje, se eu conseguir um tempinho nas aulas, mas eu vou tentar fazer isso. A gente está tendo um trabalho em triplo, né, que é trabalhar o microfone aqui. Um cachorrinho, Rafael. Isso, desliguei seu microfone. Eu perdi o que eu estava falando. Opa, aqui. Eu até esqueci que eu estava falando. Ah, tá, eu vou fazer essa correção, mas a gente está tendo trabalho triplo, que é preparar a aula antes, né, porque é tudo novidade, coisas novas, fazer essa aula, essa videoaula, e depois processar esse material que demora um pouco no computador para subir no YouTube, o áudio no WhatsApp. Então, tenha um pouco de paciência com o seu professor de metodologia, aliás, com todos os professores, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Eu já vou entrar daqui a pouco, depois da aula do quinto A, com a gravação do slide, como fazer pesquisa, e eu passo para vocês, tá bom? Eu estou tentando trazer a Zenaide para a sala do EVA, tá? E eu vou passar o contato dela para a representante de sala, ela pode ajudar a gente também, a nossa monitora dessa disciplina, ok? Um grande abraço, se cuidem, espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares, e bola para frente. Vamos nessa. Professor, eu te mandei uma pergunta no chat. Ah, tô vendo aqui, desculpa. Quem é que tá falando? A Rafaela? Isso, a Rafa e a Ana. Rafaela, tá. A Paola, boa noite, professor. Quem já fez na folha de caderno aquele dia precisa fazer de novo? Então, eu estou com o problema aqui que foi escrito na folha de caderno, isso que eu tentei explicar. Quem fez na folha de caderno, se tiver, conseguir digitar novamente para mim, facilita o meu trabalho aqui, eu consigo me organizar para corrigir e dar uma devolutiva. Mas, mesmo que não faça, eu vou dar uma devolutiva a partir da folha de caderno, tudo bem?
A Rafaela, desculpa. Não, tudo bem, sem problema. É porque eu estou gravando, né? Eu pedi para todo mundo desligar o microfone e a gente combina assim todos os dias da aula, tá bom? É, então, as dúvidas, Flávio, pode fazer. É, o chat eu tinha falado, vocês podem ir postando essas dúvidas aqui, tá bom? A gente tem um tempo, eu vou esperar então vocês colocarem as dúvidas, ou agora, se vocês quiserem ligar o microfone para fazer as dúvidas, a gente vai fazendo um por vez, eu acho que dá para a gente fazer isso, não tem muitas pessoas ao vivo agora, a gente consegue abrir o microfone, pode ser? Como ficará as pesquisas de campo com essa situação? Não ficará, né? Provavelmente não vai ter pesquisa de campo. Eu não falei ainda, não tive tempo de falar com os meus orientandos, né? Inclusive com a orientanda da pedagogia, mas provavelmente a gente vai ter que mudar a pesquisa, fazer pesquisa bibliográfica, que dá para fazer dentro de casa. Tá bom? Mas eu não tenho essa informação da coordenadora de TGE, não tenho essa informação da chefia do departamento, nem do coordenador do curso. Eu estou fazendo uma suposição aqui, por favor, não considere isso que eu estou fazendo. Né? Como eu comentei no começo dessa aula, oxalá, né, tomara que essa situação passe muito em breve, mas não sei como vai ser. Né? Talvez não dá para a gente ficar esperando que isso vá passar muito rápido para fazer a pesquisa de campo. Talvez seja o caso de conversar com o orientador e alterar o objetivo da pesquisa. Sim, você pode realizar a entrevista por internet, sim. Daí não é uma pesquisa do local que você vai entrevistar a pessoa, mas é possível fazer essas entrevistas online. É uma possibilidade, ótimo, né? Bem lembrado, sim, é possível sim. Estou acostumado com pesquisa só do ambiente virtual, né? É, em situação de normalidade, não é recomendável fazer pesquisa à distância. É bom que as pessoas estejam interagindo face a face na hora da entrevista. Mas, usando um recurso como esse, né, do Zoom ou Google Meet, é possível fazer uma entrevista, acho que fica bem interessante, bem legal. A gente está se reinventando, como a gente falou no começo da aula, né? Então, a pesquisa também vai ser reinventada, precisa ser reinventada, ok? Muito bem lembrado. A Rafaela está perguntando sobre as faltas, como vai ser. Você assistiu aquela, aquela explicação que eu fiz, o vídeo de explicação para essa sala, Rafaela, e todas, né, e todos que estão ouvindo e assistindo essa gravação. Em princípio, eu vou fazer o registro, né, da presença, entre aspas, né, da presença do aluno pela interação no chat, no fórum do EVA, né, o chat e o fórum do EVA, e nesse chat do Zoom, tá bom? Todo mundo que for entrar para assistir a aula, então registra aqui alguma palavrinha, oi professor, boa noite, estou aqui, coloca dúvida, porque isso fica salvo para mim, esse chat, eu marco a presença por aqui, tá bom? E, além disso, a execução das tarefas que eu programei semanalmente. Então, fazer o curso, e quem não pode fazer o curso porque não consegue acessar o EVA, me avise, por favor, que a gente vai encontrar uma outra forma de disponibilizar esse material. E, então, essa tarefa. Então, são 3 elementos. Não necessariamente o aluno precisa fazer os 3 para ter presença, tudo bem? Se você, eu estou vendo que, por exemplo, quem não tem acesso ao EVA, entregando a tarefa, né, conforme foi orientado, foi pedido, e vou aceitar. Como eu falei também no começo da aula, a gente precisa ter a compreensão, né, dos dois lados. Então, a compreensão, a gente conta com a compreensão das alunas, dos alunos, mas os professores também têm essa compreensão com relação aos alunos, tudo bem? Sem estresse, como eu estou dizendo, eu costumo dizer, para ambos os lados, né? Sem estresse para o lado do professor, também sem estresse para o lado do aluno. A gente vai ser bem flexível. O objetivo, como eu falei, é que a gente possa realizar o nosso objetivo que a gente estabeleceu lá no começo do ano, que é construir o seu projeto de pesquisa e, para alguns, até a primeira versão do TG. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. E não se acanhe, não se aveste de postar suas dúvidas, seus comentários sobre as aulas, sobre metodologia, ok? Faltam 10 minutos, ele mandou um aviso aqui para mim. Deixa eu dar mais uma lida aqui. Tá bom, obrigado. Boa noite. Vou fazer a hipótese junto com a orientadora. Ótimo, consigo encaminhar amanhã. Muito obrigado. Quem falou foi a Jaine. Vai subir o vídeo no YouTube? Vou, Paola, vou subir sim. E vou subir o áudio no WhatsApp também, tá bom? Para quem não tem acesso fora das redes sociais, eu vou colocar o áudio dessa aula também. Então, se entrar ou aqui ou no EVA, terá presença, não precisa ser nos dois. Isso.
tá bom? Só marcar algum modo de presença que está assistindo, tá bom. Para quem for assistir no YouTube, manda um joinha lá, faz um comentário lá na página do YouTube, que já marca o registro também. E a tarefa, né? A tarefa, independente de você participou do chat, se você participou da videoaula, todo mundo precisa entregar essa tarefa, né? É mais importante a tarefa como registro, porque não é todo mundo que tem acesso a esses ambientes virtuais, do que essas frequências, ok? Eu vou compartilhar a minha tela aqui e vou fazer a apresentação do PowerPoint da aula de hoje, ok? Vamos ver se a gente consegue fazer essa atividade. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Opa, não foi? Porque... boa noite a todos, a todas. Eu vou voltar aqui de novo. Não consegui compartilhar aqui. Não vi que você tinha entrado, Natália. Deixa eu fixar a minha imagem aqui para ficar mais fácil. Eu vou compartilhar a tela e falar da apresentação, tá ok? A aula de hoje, né, é sobre como é que faz um levantamento bibliográfico, como é que faz a pesquisa para fazer a revisão bibliográfica, a fundamentação teórica, ok? Então, existem 9 passos para um bom levantamento bibliográfico que a gente vai trabalhar nessa transparência, que é, primeiro, é definir o tema, selecionar a palavra-chave, escolher a base de dados, escolher os filtros de pesquisa, avaliar os resultados obtidos, salvar a pesquisa e criar alerta, organizar as referências, salvar os artigos, organizar o processo de escrita. Eu vou fazer a leitura dos slides, porque tem pessoas que não estão participando, não estão acompanhando a videoaula, vão ouvir o áudio, tá bom? Então, para definir o tema, a gente precisa escolher tema, objetivo, né, conversar com o orientador sobre a abordagem do tema escolhido, realizar uma pesquisa prévia, o piloto, para certificar-se da existência da bibliografia e estar de acordo com o orientador. Isso é muito importante, né? Eu já falei isso para vocês, não é de acordo com o professor de metodologia, mas de acordo com o seu orientador, correto? Isso que é o que nós estamos fazendo com o problema, a hipótese e a definição dos temas e objetivos também correspondem à mesma questão. Como que eu seleciono as palavras-chave, né? Que palavras representam a minha pesquisa? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer, né? A gente deve primeiro elencar o maior número de palavras possíveis e depois a gente vai selecionando essas palavras. Realizar a passagem da linguagem natural, da linguagem coloquial, para a linguagem artificial ou a linguagem documentária, né? Uma outra etapa para selecionar palavras-chave. Como é que a gente faz essa passagem da linguagem natural para a linguagem documentária ou a linguagem artificial? Consultando vocabulários controlados. Nós vamos falar disso daí, né? Palavras-chave tem uma definição aí na transparência, todo mundo tem acesso à transparência, depois vocês leiam, né? O conjunto de termos que nos sistemas de informação devem ser empregados tanto no momento da indexação como no momento da recuperação do documento. Então, a definição da palavra-chave é muito importante, porque quando você publica um trabalho, se você escolhe a palavra-chave certa, vai ser mais fácil o seu trabalho ser localizado por alguém que pesquisa aquele assunto, pesquisa aquela área, né? Isso é importante. Como é que eu faço para buscar os vocabulários controlados, aquela linguagem documental ou artificial? Existem algumas referências, né, alguns bancos de dados que trazem essas referências para a gente fazer essa pesquisa. Eu vou elencar, está elencado aqui algumas, ao final da apresentação, se a gente conseguir, a gente entra em algumas bases de dados, mas preste atenção na última da lista, né? O Tesaurus da Educação Brasileira, que é um banco de dados de descritores organizados pelo INEP, né? O que é esses vocabulários controlados, né? Esses vocabulários são as formas como os pesquisadores convertem termos técnicos em títulos, né? Títulos em inglês, espanhol e português, né? Como os pesquisadores convertem termos técnicos, né? Fazendo essa pesquisa de títulos em português, inglês e espanhol, né? Como estava aqui, estava tão bom. Opa, não consigo mais.
Pessoal, eu vou interromper um pouquinho, depois eu corto aqui, porque eu preciso fixar a minha tela aqui, senão eu não consigo, eu me perco aqui. Vamos voltar lá. Isso. Tomara que fique só a minha agora. Tudo bem? Depois, se der, a gente entra no Thesaurus. Eu acho que eu coloquei um link aqui. Não sei se no PDF vai estar funcionando. Não tá, tá com link. Provavelmente isso vai funcionar no, no PDF também. Então, essa é a página do Thesaurus Brasileiro da Educação, do INEP, né? E depois aqui a gente vem e faz pesquisa por palavra-chave. Eu tenho um roteirinho como a gente faz essa pesquisa, tá ok? Vamos passar para o próximo, né? Então, como é que eu faço para escolher as palavras-chave, né? Eu vou escolher os assuntos da minha preferência, né? Tem vários assuntos da minha preferência, eu preciso escolher um tema, e a partir da escolha do tema, a escolha da terminologia que eu vou usar, no nosso exemplo aqui, eu escolhi lazer, né? Lazer pode ser relacionado à economia, economia do lazer, eu posso falar dos locais de lazer, né? Dos equipamentos de lazer, dos tipos de lazer, importância do lazer para a saúde, o lazer como forma de socialização e a divisão do lazer por faixa etária, por exemplo, né? Então, não é só, eu quero estudar o lazer, tem muitas coisas, é muito amplo, a gente precisa definir, né, aquilo que a gente vai escolher. Então, escolhemos ali equipamentos de lazer, né? Alguém riscou aqui na tela, eu não sei como que a gente tira isso. Não consegui. Bom, alguém riscou na tela, não sabia que podia fazer isso, um instrumento novo que a gente está usando aqui, vai ficar esse risco aqui, desconsidere. A família, a mulher, né? Estudar a mulher tem várias possibilidades, várias questões que envolvem a mulher, a gente precisa escolher o tema, né? Escolher a partir do tema a terminologia para buscar. Feito isso, né? Eu escolhi um tema, eu vou buscar, por exemplo, eu escolhi assédio sexual, né? Eu vou buscar naquele banco de descritores qual é os termos, as palavras-chave que os pesquisadores da área usam para fazer referência à sua pesquisa, né? Então, aqui, a gente fez uma pesquisa como exemplo, no Descritores em Ciência da Saúde, o DECS, né, DECS, da BVS, ó, que está aqui, Administração de Recursos Humanos. Então, como é que aparecem sinônimos em português, em espanhol e em inglês também, né? Administração de pessoal em saúde, gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, isso é para cada palavra, né? No Descritores em Ciência da Saúde, no DEX, ok? A gente tem outro exemplo, que são os descritores controlados, do vocabulário controlado da biblioteca da USP, né? Então, você entra no Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, talvez a principal universidade brasileira, né, tem um banco de dados enorme, e a biblioteca organiza um sistema de descritores. Você entra na página do CIB USP e vem aqui em vocabulários controlados USP. Tá? Você, apertando aí, você entra na página de vocabulários controlados e faz uma pesquisa sobre o tema que você escolheu para sua pesquisa, educação especial. Como que os pesquisadores se fazem a referência, quais as palavras-chave que eles usam quando vão pesquisar educação especial? Tudo bem? O Thesaurus Brasileiro da Educação, aquilo que eu entrei na página para vocês, né? Tem aqui, você entra na página do INEP, Thesaurus, né? inep.gov.br Thesaurus Brasileiro da Educação, você acessa também essa página em que você acessa as palavras-chave, né? Eu coloquei também um outro exemplo no repositório digital da FGV, né? Então, se eu colocar ali as primeiras letras da palavra-chave, eu colocar educação, aparecem os assuntos ali para mim, que são as palavras-chave com os quais os pesquisadores, os autores referenciaram os seus trabalhos. Depois de feito a seleção das palavras-chave, né, um momento importante, a gente precisa escolher as bases de dados que nós vamos pesquisar, né? Lembrei de uma coisa que eu acho que eu apago aquele risco, isso. Quais são as bases de dados que a gente tem? O que são bases de dados em primeiro lugar? Né? Cadastro de dados armazenados em meio magnético, estruturado com seus respectivos dicionários, campos recuperáveis e formatos de saída pré-definidos, apoiado em software ou sistema de computador. Né? O velho e bom Cielo, né? São tipos. Então, existem dois tipos de base de dados, né? Por nível de acesso,
são acessos textuais e referenciais, e por abrangência, base de dados multidisciplinares ou base de dados especializadas, ok? Como pesquisar em base de dados, né? A gente pode pesquisar base de dados especializadas, que estratégia de busca a gente pode utilizar, com que itens a gente utiliza e com que ferramentas, né? Existem mais de 100 bases de dados para pesquisa, né? Muitas vezes o usuário não localiza materiais porque está utilizando uma base de dados inadequada para aquele assunto que ele quer estudar, né? Quais são as estratégias de busca? A gente pode fazer a busca por autor, por assunto, porém a estratégia de busca é montada durante a pesquisa com o uso de filtros e outros recursos, né? Talvez a pesquisa que eu montei, projeto de pesquisa que eu montei, seja importante encontrar comentadores de determinado autor, né? Então, pelo autor eu consigo achar as obras de um educador brasileiro, de um intelectual importante para a educação brasileira, o que ele escreveu. Então, é importante fazer a busca por autor, né? Ou então eu posso pesquisar por assunto, né? Eu quero estudar alfabetização no Enseja, né? Alfabetização de adultos. Então, um assunto que seria o caso mais importante aqui da minha pesquisa, né? O item que eu vou pesquisar, se é um artigo, se é um livro, se é um capítulo de livro, né? E eu tenho que ter clareza que eu preciso ter acesso ao material e depois avaliar, né, o resultado obtido. Selecionei, por exemplo, né, fui na biblioteca, selecionei 10 livros. Então, vou pegar esses livros, vou folhear, ler, fazer uma leitura dinâmica e avaliar, né, esse material, o resultado da minha coleta de bibliografia, ok? Tudo bem? As ferramentas que eu utilizo para fazer pesquisa em bancos de dados, em base de dados, desculpa. Os recursos que a base de dados oferece são o serviço de alerta, né? O serviço de alerta é o mais importante. Você pode colocar lá, algumas bases de dados permite você programar um serviço de alerta. A hora que entrar na base de dados um artigo sobre determinado assunto, sobre a educação no campo, eu quero receber um aviso, né? Então, tem algumas bases de dados, dá para a gente programar isso, talvez isso seja importante, né? Então, encontrando as bases de dados especializadas, né? A gente tem, importante na área das ciências sociais, o Cielo, o portal de periódico CAPES, vocês já fizeram trabalho com isso, né, com essas bases de dados, mesmo o Google acadêmico se constitui como uma base de dados bastante ampla, né, e por isso problemática, porque pode conter trabalhos que não são de tão boa qualidade, né? O catálogo de teses e dissertações da CAPES, né? A CAPES reúne todas as dissertações e teses defendidas num período anterior, né? Não dá para ser atualizado diariamente, mas atualizado constantemente, então pega trabalhos de todas as universidades e são referenciadas nesse catálogo de teses e dissertações da CAPES. Qual que é o problema? Às vezes, por algum detalhezinho mínimo, um trabalho não vai para o catálogo de teses da CAPES, né? Então, eu sempre recomendo para os meus alunos, para as minhas alunas, também fazerem uma pesquisa no catálogo de teses e dissertações das principais universidades. Qual é a principal universidade? Depende da sua área de conhecimento, né? Na área da educação, por exemplo, com certeza a USP, a Unicamp, a Federal do Rio de Janeiro, né? Que outras universidades têm bons cursos de pós-graduação em educação e, portanto, boas teses e dissertações na área da educação. Vale a pena fazer uma pesquisa direta no banco de teses e dissertações dessa universidade, ok? Tem uma base de dados muito importante na área das ciências humanas e sociais, que é o Web of Science, que é uma base de dados em inglês, que tem material acessível aqui no Brasil, através do computador da Universidade de Taubaté, né? Outra base de dados internacional é a Scopus, que a gente usa também bastante na área de ciências humanas. Além essas todas que eu falei até agora, são bases de dados de artigos científicos, né, que reúnem periódicos científicos. Além dos periódicos científicos, além dos artigos científicos, nós também podemos fazer nosso levantamento bibliográfico no Cielo Livros, né, que reúne e-books gratuitos, né, que a gente pode acessar, ou um capítulo específico, ou você pode baixar o livro todo em PDF nessa base de dados, né. O próprio Google Livros, que disponibiliza alguns livros online, mas pelo menos se não disponibiliza, disponibiliza trechos de livros, às vezes é um recurso interessante, se a gente não tem no Cielo Livros, não tem na biblioteca física, a gente consegue achar, né? E também, muito importante no nosso caso, o Sistema Integrado de Bibliotecas da Unital, né? A biblioteca física que
nesse momento agora está indisponível para a gente, infelizmente, né? Mas rapidamente já vai estar disponível de novo. Estou falando sempre, todas as aulas, estou batendo na madeira para essa situação passar em breve, muito rápido, né? Escolher os filtros de pesquisa conforme o tema, né? Então, definindo o tema da minha pesquisa, o problema, os objetivos, como é que eu faço para pesquisar a bibliografia? Eu vou pesquisar tudo quanto há sobre a educação universitária ou a formação de professores, né? Não, eu preciso definir período, eu quero estudar as obras dos últimos 5 anos, ou, dependendo do assunto, não tem muito trabalho, as obras dos últimos 10 anos, né, ou do período, eu quero saber o que foi produzido sobre a legislação educacional entre os anos de 1998 e 2002. Né? Então, a definição do período para fazer a pesquisa bibliográfica é muito importante. Tá bem? A localização geográfica, então, que remete à língua, né? Se eu quero obras produzidas no Brasil, se eu quero obras produzidas na América Latina, se eu quero obras produzidas em inglês, nos países de fala inglesa, né? De língua inglesa, o local da publicação, né, também essa referência dos lugares também, o tipo de publicação, como eu falei, se é artigo, se é livro, se é tese, se é dissertação, né, tudo isso vai ser definido pelo seu tema e a estratégia da pesquisa. O autor, nós já falamos, e os assuntos, né, que são importantes, são filtros importantes para você fazer a sua pesquisa bibliográfica. Né? Alguns sites, né, como o portal de periódicos da CAPES e o próprio Cielo, usam operadores booleanos, né, que são palavras geralmente escritas em caixa alta que selecionam uma combinação de palavras, tá bom? Hoje, quase todas as ferramentas de busca das bases de dados tem mais de um campo que funciona como os operadores booleanos, né? Eles chamam operadores booleanos. Eu esqueci de perguntar para minha esposa por que chama operadores booleanos. Um dia ela já me falou e eu esqueci. Mas o AND, você consegue selecionar. Você seleciona, por exemplo, um material que tem a palavra educação mais a palavra universidade. Né? Só vai aparecer para você os artigos, por exemplo, que tem no assunto educação e universidade. Né? Se tem um artigo que tem educação, mas não tem universidade, isso não vai vir na sua listagem, na pesquisa que você fez. Tá claro? O OR, né, que é ou, eu posso colocar educação ou universidade. Né? No nosso caso dos operadores booleanos, eles funcionam com esse comando em inglês. Eu vou colocar educação, OR, universidade, né? Or, universidade. Então, vai aparecer na minha lista, vai ser mais ampla do que do primeiro exemplo, né? Vai vir tudo que tem educação ou mais, né, junto, tudo que tem universidade. Então, vai vir lá educação e campo, vai aparecer na minha lista, né? Profissão e universidade vai aparecer na minha lista, tá ok? Ou o NOT, que é um operador de restrição. Eu quero fazer uma pesquisa e quero trabalhar sobre educação, né, mas que apareça tudo que aparece educação, mas não apareça a universidade. Eu quero educação fundamental, educação básica. Né? Então, não me interessa o que entra na universidade. Então, eu vou colocar lá na linha de pesquisa educação, NOT, universidade. Né? Então, vai vir para mim tudo aquilo que tem no assunto, na palavra-chave educação, mas não tem universidade. Tá bem? Esse recurso é muito importante, todas as bases de dados usam esses recursos, às vezes já está numa caixinha ao lado que você tem que selecionar and, or ou not. Beleza? Como eu faço uma pesquisa, né? A gente pode fazer uma pesquisa simples, né? Colocando lá 2 palavras-chave. Os exemplos que eu peguei estavam em inglês, né? Airline tickets. Né? 2 palavras, apareceram 303 artigos na minha pesquisa, vamos dizer assim. Né? Quando eu coloco aspas, eu restringo, né? Porque, por exemplo, no assunto pode aparecer airline tickets em qualquer lugar do texto. Né? Quando eu coloco aspas airline tickets, né? Abro aspas airline tickets, fecho aspas, só vai voltar para a minha pesquisa, aparecer na minha listagem, os textos, os artigos que têm a combinação dessas palavras exatamente dessa forma, né? Airline, espaço, tickets. Meu inglês é ótimo, né? Então, no nosso caso, de 303 obras que foram referenciadas, apareceram apenas 67. Né? Truncamentos, como a gente chama, né? No caso de algumas bases de dados, não são todas, né? O final da palavra é um pouquinho diferente, né? O exemplo aí traz color,
mas eu quero color e color, né, com U antes do R. Então, eu coloco lá para pesquisar a palavra color, né, dólar, o sinal de dólar, que vai aparecer para mim em todas as palavras com um final parecido com color, tá bom? Nenhum ou vários caracteres, né? Eu coloco ali um asterístico, né? Eu quero as palavras que comecem com essas letras, né? Não importa o final, mas que comece com essas letras. Então, eu coloco aquelas letras que eu quero no começo da palavra e asterístico no final, né? Por exemplo, né? Vamos pensar aí, casa, asterístico, né? Vai vir casa, vai vir casamento, vai vir casal, vai vir casado, vai vir... Então, tudo que começa com casa vai aparecer, vai ser selecionado pela pesquisa que eu fiz, ok? E um caractere posicionado indefinido, né? Eu quero fazer uma pesquisa de artigos em inglês sobre o Brasil, né? Mas o Brasil pode ser escrito com S ou com Z, né? Em inglês ele pode vir escrito dessas duas formas. Eu quero artigos em português e em inglês sobre o Brasil. Então eu vou escrever a palavra Brasil, só que no lugar do S eu coloco uma interrogação. Vai aparecer para mim todas as obras que tem Brasil com S e todas as obras que tem Brasil com Z, né? O S e o Z eu coloquei no lugar, a interrogação aparece para mim. Se tivesse um Brasil, né, um Brasil com X, apareceria também, tudo bem? Essas são as formas de pesquisa, né, que selecionam o material que a gente quer pesquisar. Às vezes a gente faz de um jeito, quero fazer uma coisa bem específica, eu vou pesquisar com aspas, né, educação especial entre aspas, vai aparecer 3 trabalhos. Né? É muito pouco. Então, eu tiro as aspas e pesquiso educação especial sem aspas, aparece 50 trabalhos. Né? Aí já dá para mim fazer uma seleção desse material. Tudo bem? Os recursos oferecidos pela maioria das bases de dados e portais de pesquisa, acho que isso não interessa muito para a gente, talvez um nível avançado, se a gente fosse permanecer pesquisando um assunto durante vários anos, né, talvez esses recursos fossem importantes. Mas você tem pesquisa simples e avançada, como aquela funcionária que me fugiu o nome dela agora, da biblioteca, falou para a gente, né, no caso da pesquisa na biblioteca online da Unital, Betty, acho que era esse o nome dela, pesquisa simples e avançada, filtros para refinamento da pesquisa, né? Eu tinha colocado o filtro lá, só quero que retorne no meu resultado os livros, né? Resumo informativo, bibliografia com links relacionados, download de artigos em formato PDF, modelos de citação e referências bibliográficas, isso é muito importante na hora que você está fazendo a sua referência bibliográfica. Não sei como é que faz isso, não estou achando, não tenho todos os dados. Se você for na base de dados onde você encontrou aquele material, eles têm exemplo de como é que faz citação em ABNT, na norma da APA, na norma do Vancouver, ok? E o envio de referências por serviço de alerta, como eu falei, né? Então, um exemplo aqui de pesquisa em base de dados, né, no Cielo. Quando você digita no computador cielo.br, geralmente a página que entra para a gente é uma página em inglês, como nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para você. Então, a gente vem na coluna da esquerda da tela, né, onde está essa flechinha roxa aqui, e seleciona português. Aqui, ele transforma a página para português e a gente consegue fazer pesquisa, né, na nossa língua, ok? Eu posso pesquisar depois que eu selecionei esse material, né? Veja que agora, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas já está tudo em português na página. Eu posso vir aqui pesquisa de artigos, né? E aí eu vou pesquisar o artigo que eu quero digitando as palavras-chave nessas 3 linhas, uma palavra em cada uma das 3 linhas, ok? No portal da Periódicos CAPES, eu tenho aqui 2 formas de fazer pesquisa, várias formas, desculpa, eu já coloco ali, buscar por assunto, buscar por periódico, buscar livro, buscar base. Tá? A gente geralmente clica aqui em buscar por assunto, digito ali as palavras-chave da minha pesquisa e retorno o material para mim. O Cielo e periódicos CAPES são bases de dados de revistas de periódicos científicos, portanto, são pesquisas sobre artigos científicos, né? São bases de dados sobre artigos científicos. Qual que é a diferença do Cielo e do periódicos CAPES? O Cielo é mais restrito, tem menos revistas do que o periódicos CAPES. São as revistas melhores qualificadas, vamos dizer assim, que estão no Cielo. A base de dados da CAPES, vamos dizer, é mais democrática, ela comporta outros periódicos que não têm um nível de
nota de qualis, né, como a gente chama, muito elevado, tá bom? Então, ele é mais amplo o periódicos CAPES. Eu selecionei buscar por assunto, aparece essa página para mim, onde eu digito aqui a palavra-chave ou as palavras-chave e aperto em buscar, ou eu vou em busca avançada também. E contém aqui, eu coloco as opções que são os filtros e os operadores booleanos aqui, ó. Em qualquer base de dados, ou quero a palavra em qualquer lugar da obra, ou no título, ou como autor, ou no assunto. Né? Essa palavra que eu digitei, eu quero que a obra contenha essa palavra, que seja exatamente essa palavra, ou que começa com essa palavra, que é o caso do asterístico lá, né? E os operadores booleanos aqui na terceira caixinha, né? O AND, OR ou NOT, são essas opções para você, aí você coloca a segunda palavra aqui, né? No exemplo que eu dei anteriormente, eu vou digitar aqui educação, na primeira linha, AND, universidade, ok? Feito isso, eu vou ter aqui no portal de periódicos da CAPES o resultado, né? Artigos de jornal, artigos que apareceu para mim, todos os itens que aparecem aqui, os tópicos, os autores. Então, eu quero achar sobre universidade, educação e universidade, fulano de tal, as obras do fulano de tal, vem aqui na lista de autores, né? Aqui o Laser AC tem 59 trabalhos, na pesquisa que a gente fez, né? Fiz uma pesquisa sobre lazer, vocês veem, ele destaca a palavra que eu usei como palavra-chave aqui, tá? Os artigos, né? 15 mil artigos, né? 971 artigos de jornal, então esse é o retorno da minha pesquisa. Lembra que eu falei para vocês que tinha um período que era importante? Aqui eu faço o filtro do período, ó. From, que é de, né? De 1998 até 2002, ok? O catálogo de teses e dissertações da CAPES é essa página, né? Tem uma linha de busca onde eu digito a palavra-chave aqui e aperto esse botãozinho laranja para buscar. E aí aparece, esse é o resultado, essa é a página de resultados da pesquisa que eu fiz, né? Então eu posso refinar a pesquisa, se eu quero só mestrado, se eu quero só doutorado. Veja que tem muita coisa dessa palavra-chave que eu escolhi, que foi lazer, né? 8.192 resultados para lazer. Então, esse número eu ia usar. Olha, eu fiz uma pesquisa com a palavra-chave lazer no catálogo de teses e dissertações da CAPES e teve um retorno de 8.192 resultados, dos quais foi selecionado tantos em razão do nível de formação. Eu queria só tese de doutorado. E assim você vai contando como é que você fez a sua pesquisa até você chegar naquelas obras que você escolheu para sua referência bibliográfica, né, para fazer sua revisão de literatura. Né? Aquilo que eu falei da qualificação da revista, do índice de qualis da revista, é um índice produzido pelo CNPq, né, na plataforma Sucupira. Se você quer saber se uma pesquisa, uma revista, desculpa, é bem avaliada, é aqui nessa plataforma Sucupira que você tem que entrar e fazer uma pesquisa do qualis periódicos. Tá? Os periódicos são classificados da maior nota para a menor nota em A1, A2, A3, B1, B2, B3, C e D, ok? Aqui é a página da base de dados do Cielo Livros, né? A pesquisa aqui onde a gente faz nessa linha aqui em cima, onde a gente digita a palavra-chave, manda pesquisar, aparece os livros. Opa, eu pensei que estava para rolar, tem muitos livros muito bons na educação nessa base de dados Cielo Livros, tá? Não deixem de fazer a pesquisa aqui nessa base de dados. Como avaliar os resultados obtidos, né? A gente pode fazer através da primeira leitura do título, depois a leitura dos resumos, a própria leitura, depois que eu selecionei pelos resumos, eu vou fazer a leitura dos textos, e dependendo da pesquisa, verificar o fator de impacto da publicação, quantas vezes o autor foi citado, etc, 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 né? Não deixar de ler os clássicos da sua área, né? No caso nosso, os clássicos da educação, ok? Salvar a pesquisa e criar alertas, aquilo que a gente falou, né, do criar alertas, a gente já falou, em cada uma das bases de dados, você salva os resultados, né, da sua pesquisa, respeitando a terminologia de cada base de dados, né, dificuldades que podem ser encontradas ao usar ferramentas, geralmente as bases de dados têm o meu espaço, onde você faz um cadastro, depois faz um login, ali fica salvo todas as pesquisas e as obras que você selecionou, né, então tem que ter um cadastro nas bases de dados, ok?
organizar as referências, né? A gente precisa escolher um organizador de referências de acordo com a conveniência, se a gente vai trabalhar em grupo ou individualmente, se existe fácil acesso na internet àquela obra que a gente escolheu, quais bases de dados nós estamos utilizando, é bom indicar isso nos trabalhos, nos projetos e depois no TG, né? Em qual base de dados você fez pesquisa, salvar os artigos, uma dica muito importante, né? Criar uma pasta separada só para os artigos, e na hora que você for salvar, pôr no nome do artigo, o sobrenome do autor, o ano de publicação daquele artigo e uma referência do título. É assim que eu faço, né? Que ajuda eu identificar facilmente qual que é aquele artigo, né? Depois que você tem 200 artigos salvos na pasta, onde que está aquele artigo que eu queria ver? Então, é uma boa dica você fazer o nome do arquivo pelo sobrenome do autor, põe underline, ou traço o ano, e depois palavras do título que ajuda você a identificar aquela obra. Tudo bem? Então, aqui está um exemplo, né? Olha, sobrenome, coloquei em maiúsculo o ano, né, com 4 números, e um nome do artigo aqui, algumas palavras, né? Silva, underline 2015, underline saúde, lazer.docx, né? O documento que eu salvei com o artigo que eu fiz uma pesquisa, o PDF, geralmente a gente vai salvar com o PDF, né? Depois que você selecionou todo o seu material, o levantamento bibliográfico, né, os artigos, os livros que você vai ler, chega o momento gostoso da pesquisa, que é escrever a pesquisa, né? E a dica aqui, então, é sempre escrever devagar, né? Desculpa, escrever devagar e sempre. É sempre escrever devagar e sempre não ia dar certo. A dica é escrever devagar e sempre, tá? Sempre que você achar um texto, fizer uma pesquisa, vai lá e escreve sobre aquele texto. Vai ler bastante, resumo, vai ler o texto, mas a gente precisa sempre estar escrevendo também sobre aquilo que a gente está lendo, tudo bem? O processo de escrita deve ser organizado para facilitar a vida sua e do seu orientador, né? Anotar detalhadamente cada citação, os detalhes da citação, não depois eu vou escrever aqui, depois eu faço a citação. Não faça isso, faça a citação já na primeira versão do texto que você está escrevendo. Incluir a bibliografia conforme você vai escrevendo o trabalho, isso que eu acabei de falar, né? Escrever o trabalho de acordo com a formatação já da BNT que vocês vão usar. Adianta muito depois, na hora que você estiver lá no final do prazo, você ainda tem que fazer a formatação. Então, se a gente já começa fazendo na formatação certa, já adianta bastante o nosso trabalho. E mesmo escrevendo, né, por partes, preparar um esqueleto do trabalho, fazer uma estrutura, um sumário do trabalho, isso sempre ajuda, tá bom? Então é isso, né? Acho que está acabando o nosso tempo, eu agradeço aqui a atenção de vocês. Eu falei na videoaula que eu gravei para a turma do 5º B, sobre a atividade da semana passada. Eu vou subir esse vídeo, vou subir o áudio da videoaula, assim como eu vou fazer com esse que nós estamos encerrando.